Olá pessoal, muito boa noite. Nós já vamos iniciar a nossa live. Na verdade está previsto aí para as 19 horas, 5 minutinhos antes aqui, só para a gente preparar. E já quero desejar muito boa noite para vocês que estão aqui acompanhando a gente nesse tema tão importante que é o novo Farmácia Popular. Mas o nosso convidado, daqui 5 minutinhos já está conversando com a gente aqui, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Isso. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão entrando agora aí na nossa live. Digite aqui de onde vocês estão falando, qual que é a cidade de vocês. Isso é importante, vocês contribuírem para a nossa live e aí a gente vai trocando essa ideia, beleza? Daqui 5 minutinhos então o Herbert já entra ao vivo com a gente. Tô vendo que o pessoal tem entrado aí. Muito boa noite para vocês. Agradeço mesmo a participação de cada um. Agradeço a toda a equipe do Portal do PBM que tem contribuído para isso acontecer, né? Existe uma equipe de marketing por trás, não tão diferente e não tão menos importante, a equipe financeira também, a toda a nossa estrutura, os diretores também, a toda a nossa estrutura que vem nos auxiliando e compartilhando isso, ajudando a gente mesmo a fazer esse tipo de conteúdo para vocês, ok? Bom, pessoal, eu tenho 2 recados. Na verdade, o primeiro recado é para você, balconista, que ainda não conhece o nosso site, né? A nossa empresa é o Portal do PBM. Essa empresa existe desde 2016 com o intuito de levar conteúdo de informação sobre PBMs no mercado, né? Então, você pode acessar o nosso site, ele é bem simples. Estou compartilhando com vocês aqui, por exemplo, esse vídeo, onde vocês conseguem digitar o nome do medicamento, digitar o nome do programa, e hoje já temos mais de 500 mil acessos mês, 600 mil acessos mês de usuários, né, acessando o nosso site, procurando, sendo algum medicamento, algum programa. Você consegue fazer isso pelo seu celular, no seu smartphone, mas vocês conseguem também fazer, por exemplo, pelo seu computador, pelo seu tablet, bem responsível a tela, né? Você pode utilizar em qualquer aparelho telefônico ou no seu computador, no seu tablet. Então esse é o meu primeiro recado para você, balconista, que ainda não acessou, né? Se caso você ainda não acessou o nosso site, acesse o nosso site, procure. Às vezes o cliente chega na drogaria e pergunta se o determinado produto ele passa ou não passa, né, por aquele programa, ou se tem algum desconto. Então estou compartilhando aqui com vocês o site portaldopbm.com.br. Esse é o nosso site. Você pode, conforme já tinha falado, pode acessar pelo celular, ele vai funcionar, pode acessar pelo seu computador, e isso vai fazer com que você tenha acesso às informações de utilidade pública, né? O nosso site ele é de utilidade pública. Então você é balconista, mas eu tenho um recado também para os proprietários, né? Os proprietários das drogarias que ainda não possuem o PBM em sua farmácia. Você está perdendo tempo, meu amigo, sendo bem sincero com vocês. Você que não tem PBM ainda na sua farmácia, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está perdendo cliente, porque você está entregando o seu cliente para o seu principal concorrente, que às vezes o principal concorrente é até numa cidade vizinha, né? Então, caso você, proprietário de drogaria, que ainda não tem o PBM em sua farmácia, entre em contato comigo aqui. Eu vou deixar nos comentários depois aqui o meu contato, você fala diretamente comigo. No site também tem um botão onde você clica e você fala diretamente comigo, ok? Falta 1 minuto então para as 19 horas. Já vou acionar aqui o Herbert da Infopop e vamos bater esse papo bem bacana sobre esse tema tão importante que tem acontecido no mercado, né? Onde todo mundo pergunta o que vai acontecer, se vai ter novos credenciamentos. Então hoje o papo vai ser exatamente sobre esse assunto, farmácia popular, ok? Então eu já vou entrar em contato. Já vai conseguir conectar aqui junto com a gente. Deixa eu aceitar o convite dele aqui. Opa, já carregou aqui um pouco, né? Deve estar conectando com a gente, pessoal.
Grande Herbert. Oi. Opa. Muito Tudo boa joinha? noite, meu amigo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Acho que bacana, bacana. Então, tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Você está me ouvindo Olha, perfeito? então, vamos embora. Show de Perfeito, bola. Herbert. Primeiramente, gostaria de agradecer você, assim, do fundo do meu coração, você é um parceiro nosso aqui há tanto tempo, né? E considero você mais do que um amigo, um irmão mesmo. E tudo que a gente precisa, a gente entra em contato com você aí da Infopop e você de prontidão sempre atende a gente. E eu acredito que essa parceria continue aí, vai continuar, né? Por muitos longos tempos. Beleza? Herbert, Show. assim, logo de cara eu já vou deixar um espaço aqui para você comentar sobre você, sobre a Infopop, abrir esse espaço para você aí, dissertar um pouco sobre a Infopop, que é uma empresa tão conhecida aí no mercado. Tá bom. Primeiríssimo lugar, meu querido Natan Correia. Queria agradecer de coração o carinho que você demonstra sempre por mim e pela minha empresa. Não só você, estender ao Adão, a todos os colaboradores da Melhor Compra, onde eu passei uma semana fantástica aí em Ipatinga. Vocês têm Ipatinga, acredito, Isso. né? Enfim, e a Infopop é uma empresa que eu fundei em 2002, fez 21 aninhos agora, em abril. 21 aninhos, tá? Não falei errado não, falei certo. 21 aninhos. É uma criança, saiu agora da aborrecência, tá? E queria de cara mandar um abraço para todos os colaboradores de Infopop, todas as pessoas que contribuíram e contribuem para que a Infopop seja hoje, já há um bom tempo, a líder Brasil em relação ao assunto farmácia popular. Acho que travou um pouquinho, Herbert. Pode ser por conta do... Agora voltou. Vamos lá. É ao vivo, né, Herbert? Então Não, não acontece. Então, é porque as minhas filhas parece que adivinham o momento de comunicação, tanto a Hanna como a Bianca. Enfim, então, esses 21 aninhos foram maravilhosos, prontos para mais 100 anos. E a gente vai tratar aqui de farmácia popular, que eu considero o convênio mais lucrativo da drogaria. Partindo desse pressuposto, dessa premissa, a gente conversa e toca o barco. Fica à vontade, Perfeito. Natan. Bom, Herbert, assim, sendo bem sincero, eu recebo muitas perguntas sobre o farmácia popular, então eu vou citar algumas para você aqui, que eu acredito que você escuta isso todos os dias, né? E não é diferente Manda. para a gente. Então, assim, a Infopop, por ser parceira há tanto tempo, eu vou deixar o especialista aqui em relação ao farmácia popular, que para quem não sabe, pessoal, o farmácia popular é um PBM, é um programa de Sim, benefícios em medicamento, né, Herbert? Ele é com certeza. governamental, ele é 100%, tem a administração aí do governo, e como o Herbert falou, é o programa mais que tem um benefício maior para a drogaria, né, Herbert? Mas assim, logo de cara eu já vou falar para você assim, o que mudou no novo farmácia popular em relação ao que tinha antes, Herbert? Vamos lá, Natan. São 17 anos de trajetória do Farmácia Popular. Farmácia Popular é a segunda iniciativa mais positiva que a população entende de governo. Em primeiro lugar, o Bolsa Família, né, que agora voltou a ser chamado de Bolsa Família. Em Sim. segundo lugar, o Farmácia Popular. Porque é benefício na veia. Tendo isso como princípio básico de tudo, o que mudou foi que basicamente nada mudou. Vou fazer um contrassenso aqui. A grande mudança, que não chega a ser uma mudança, foi uma atenção de marketing especial ao público Bolsa Família. Só isso. Toda a população do Bolsa Família já era atendida pelo Farmácia Popular. O governo federal, precisando dar um migué de marketing, fez uma coisa inteligente.
é um migué, mas é extremamente inteligente quanto armamento de marketing. Sim. É colocar o Bolsa Família como um novo público a ser atendido. Já era atendido. Houve uma pequena mudança que gerou algumas consequências, que foi o fato de que todos os participantes do Bolsa Família passaram a não pagar nada na questão dos medicamentos de copagamento. Sim. Então, só foi essa a mudança concreta. Mas o público já era atendido pelo Farmácia Popular. Então, não existe um novo público. O que pode acontecer é que pessoas que não iriam à farmácia para pegar os medicamentos porque tinham que pagar um pedaço, agora, sim, ao ir à farmácia, vai poder pegar o medicamento sem pagar nada. Então, nesse aspecto, houve uma mudança e que pode vir a levar público novo à farmácia. O detalhe é a qualidade do público novo que pode ser levado à farmácia. E, Natan, eu estou há 33 anos nesse segmento farmacêutico. O meu papel é focar na lucratividade da drogaria. Isso deixa muito, sim, claro. Então, enquanto pensando no público dono de drogaria, preciso pensar em lucratividade. Essa mudança que o governo federal novo está executando agora é uma faca de dois legumes. É uma atenção da mídia importante e vai fazer um burburinho residual por muito tempo, levando pessoas novas e revitalizando a farmácia popular. Porém, apertou a lucratividade. E isso faz com que as drogarias que já tinham que fazer conta para enxergar a lucratividade no farmácia popular, tem que refazer todas as contas, porque nem todos os produtos vão ser mais lucrativos como eram antes. Principalmente porque, se for Bolsa Família, praticamente não vai dar lucro nada. Então só refrisando, Herbert, desculpa te interromper, os produtos, então, que foram, né, que transformaram aí em produtos gratuitos, o que eram copagamentos, né? Eles entraram na lista do Bolsa Família e, de certa forma, ficou gratuito para o pessoal, certo? Todos os beneficiários do Bolsa Família podem pegar todos os medicamentos do Farmácia Popular, medicamentos e produtos, de graça, sem pagar nada além do que o governo já vai repassar à drogaria. Então, quem é Bolsa Família não paga mais nada, independente do produto. Essa foi a grande mudança. E teve dois princípios ativos, duas categorias, duas classes terapêuticas, aliás, sim, que passaram de gratuidade, de copagamento para gratuidade, independente se é Bolsa Família ou não, que são os medicamentos anticoncepcionais e o medicamento para osteoporose. Perfeito. Aproveitando esse gancho, Herbert, que você comentou sobre o Bolsa Família, teve uma drogaria que me questionou, e de certa forma eu acredito que seja dúvida de muitas drogarias, né? No ato do Bolsa Família, a pessoa apresenta o CPF, apresenta o cartão, como que funciona isso? Porque isso tem gerado uma dor de cabeça no pessoal, sabe? Muito grande. O governo pensou com o paletó na cadeira. Não combinou com ninguém. E criou uma regra doida do Bolsa Família. Aonde se o Natan chegar na drogaria e falar assim, eu sou beneficiário do Bolsa Família, e a farmácia tentar se conectar com o valor específico do Bolsa Família, e o Natan perdeu o Bolsa Família do mês passado para cá, vai ter que refazer a operação. Porque essa informação, se é Bolsa Família ou não, só é sabida depois da conexão. Então, tenta fazer a conexão, digita o CPF do Natan, sem saber se o Natan é Bolsa Família ou não. Porque essa informação é privada do governo. É privativa, perdão. Certo. Privativa do governo. Ela não está no domínio da drogaria. Pode ser que o Natan
do portal do PBM seja beneficiário do Bolsa Família e a drogaria, no cadastro dela, já registre. Tem um cliquezinho lá, se for usuário das soluções Inforpop, tem um clique, tem um campo no cadastro do paciente, onde já marca se é beneficiário do Bolsa Família ou não. Mas, num período, você pode ser beneficiário hoje e perder amanhã, ou não ter hoje e ser amanhã. Essa informação é volátil, Sim. depende da situação da pessoa. Ou seja, essa informação não está pública, não é pública, nem poderia ser, é claro. Uhum. Então, está gerando uma confusão gigantesca. Sim, eu imagino por quê. Eu sei as dores que as drogarias passam. Então, eu vou comentar contigo aqui aquilo que eu escuto das drogarias e sei das dores. Por exemplo, esse Sim. cliente que é do Bolsa Família, essa pessoa tem que digitalizar todos os documentos da mesma forma, né, Herbert? Claro, sim, sempre. Vamos lá. Qualquer pessoa que se beneficie com o farmácia popular tem que levar à drogaria aquela coisa básica que a maioria pode saber, outros não. Farmácia popular precisa do CPF do paciente, a receita médica legível, o documento com foto do paciente, a receita médica legível, contendo todas as informações da receita médica. E se for o procurador, tem que ter os dados pessoais do procurador, o documento para provar que o João é João e a procuração. Então, os materiais continuam os mesmos, não mudou absolutamente nada. O que mudou foi na hora da operação em si, se for Bolsa Família, vai dar um valor. Se não for, vai dar outro valor. Mas você tem que antecipar, saber qual é o valor que vai conectar agora para poder não precisar fazer retrabalho. Sim. Ou seja, foi muito mal feita essa regra. Uhum. Tá? A Inforpop tem mais de 3 mil drogarias utilizando o serviço da Inforpop e o fato, sei lá, tem clientes há 17 anos. Então, só farmácia popular. Então, perceba que as dúvidas implodem todos os dias, todos os minutos. Nos últimos 22 dias que começou a valer, Sim. a gente tem tido plantões absurdos de confusão. O governo não combinou com ninguém. Todas as software houses estão batendo cabeça ainda para poder adequar da melhor forma possível para não haver retrabalho. Tá uma loucura. Eu ia comentar isso todo mundo agora. com dúvida. O software house ali, né, o software de finalização de vendas, ainda está fazendo essa alteração ainda, então eu imagino que estejam trabalhando aí muito tempo para isso, né? Estou verificando Sim. que aqui está chegando algumas perguntas, pessoal, fiquem à vontade. E eu vi até a primeira, que eu acho que eu já vou começar de uma vez, Herbert. Com essa daqui é interessante, é o Adão que perguntou, hein? E Adão os valores Fonseca? mudaram? O Adão Fonseca? Exato. Será? Ele perguntou se os valores mudaram, Herbert. Mudaram. Teve princípio ativo, dosagem, por exemplo, a simvastatina tem 3 dosagens contempladas no farmácia popular: 10, 20 e 40 miligramas. A dosagem de 10 miligramas aumentou de 12 para 15 centavos o comprimido. Uhum. A de 20 e de 40 diminuiu. A de 20 miligramas caiu de 25 para 15 e a de 40 miligramas caiu de 45 para 25 por comprimido. Então, aconteceram algumas mudanças pontuais, ou para cima ou para baixo. Tá? O que houve uma grande mudança foram nos valores, porque não existia essa regra, na questão do Bolsa Família. Por exemplo, a tira da fralda geriátrica para o usuário normal, entre aspas, né? Normal, bem entre aspas, o governo paga 64 centavos por tira. E a diferença, o cliente paga. Para o beneficiário do Bolsa Família, o governo paga R$ 2,14. E o cliente não paga nada. Certo. Então, tem valores novos e agora estão nichados em um público novo que é o beneficiário do Bolsa Família. Então, eu sempre dizia que proprietário de farmácia popular, proprietário de drogaria
que tem o convênio, aqui tem farmácia popular, é um privilegiado. Primeiro ponto. Porque Concordo com você. O Brasil tem 91 mil drogarias. Só 27.461 têm o convênio. Então, por número, é um privilegiado. Já era um privilegiado, só que já tinha que fazer conta. E agora mudou tudo. Então tem que fazer conta de novo. Senão, não vai poder aproveitar o lucro que o farmácia popular possibilita. E é justamente nisso que a Inforpop traduz as regras nos mínimos detalhes de maneira, eu gosto muito dessa expressão, transforma em bananas e laranjas o complicado. Essa é a parte boa da Inforpop. E isso eu gosto de conversar contigo exatamente por isso. O teu conhecimento, eu acredito que as drogarias que estão aqui com a gente, os proprietários, balconistas, enfim, tem esse tipo de dúvida também. Às vezes não tem uma central de confiança, né? Onde passa esse tipo de conteúdo. E assim, algumas pessoas acabam me falando assim, Natan, em relação a esses requisitos, como que tá? A minha cidade entra, a minha não entra? Assim, como que a gente descobre de fato quais são as cidades, né, que foram contempladas, melhor dizendo, por esse novo programa Farmácia Popular, de credenciamento falando, né? Tá, vamos lá. A informação é pública, tá? São 811 cidades, cada uma com 2 vagas, portanto, tem 1.622 vagas. Perfeito. A informação está lá no site do Ministério da Saúde. Ponto. É o canal de comunicação drogaria com o Ministério da Saúde é o site saude.gov.br. Todo mundo pode acessar gratuitamente. Ponto. Ah, mas eu não quero ter o trabalho. Fala com a Inforpop que a gente traduz o que é complexo, a gente traduz de uma maneira palatável. Não estou dizendo que chamando ninguém burro, não. É porque é complicado mesmo. A leitura de uma portaria, de um decreto, de uma RDC, ela é complexa. Precisa ter costume e conhecimento para poder traduzir aquela leitura chata do juridiquês para o dia a dia. E é isso que a Inforpop faz. Eu não sou advogado, tá? Eu estou de blazer, de terno, tal, mas eu não sou advogado. O que eu faço é traduzir a leitura chata, complexa, juntar ligar o A e o B e entregar uma informação palatável de forma que a drogaria e as pessoas, a drogaria é um CNPJ, Sim. O balconista vai entender a maneira como a Inforpop se comunica é a maneira de conversa direta, olho no olho. Tanto é que a Inforpop não tem curso gravado. Faço questão disso. Todo o nosso treinamento é ao vivo e online. Não faz sentido sair gravando o videozinho. Pílulas de conhecimento. Não rola, não, velho. O balconista está encharcado disso. O farmacêutico também. O que vale é olho no olho, conversa, para poder entender o que está de problema na cabeça do balconista, do operador do caixa, Natan. Ninguém presta atenção no operador de caixa. E ele tem uma possibilidade gigantesca de capitalizar uma venda. O cara vai comprar esse coisinha aqui, esse Mentos que eu compro, eu gosto pra caramba. Sim. Eu vou lá para comprar isso na farmácia, porque eu compro na farmácia. O cara vai capitaliza. Farmácia por 5 segundos de abordagem. Então, o operador de caixa tem que ser levado em consideração na abordagem de farmácia popular. Pouquíssimas farmácias pensam nele e mais, sabem comunicar ao operador de caixa o que deve ser falado ao paciente. Porque tem que ter uma abordagem rápida, objetiva, sem ser invasivo. E todas essas técnicas... esse nome técnicas é muito chique, mas é isso que faz a diferença de grão em grão. E por isso que a Inforpop consegue aumentar a rentabilidade, a lucratividade. E, só para finalizar essa minha resposta, Adão,
não é só isso, é evitar perdas. Estou cansado de receber ligação, chamada para orientação, consultoria, mentoria a proprietários de drogaria de problemas gravíssimos de devolução milionárias ao governo federal porque errou no passado e nem sabia que estava errando, tá? Então, finalizando a resposta, o site do Ministério da Saúde, repito, saúde.gov.br. Se não quiser ir lá, chama a Inforpop, chama o portal do PBM, que tem uma capacidade, tem gente pra caramba no portal do PBM para poder beneficiar os proprietários de farmácia. Eu estou observando aqui que o pessoal recomenda a Inforpop, hein, nos comentários aqui, ó. E que bom. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, a Renata. Ela perguntou se eu tenho farmácia popular e posso me opor a oferecer uma fralda que, no caso, eu vou ter prejuízo? E só complementando aqui, Herbert, eu lembro uma live que você participou, você disse que a drogaria não tem um prejuízo, ela está investindo no cliente. Eu gostaria que você comentasse isso novamente. Eu sou professor da Sincofarma São Paulo, do Sincofarma, Sindicato dos Proprietários de Farmácia do Estado de São Paulo. Então, mensalmente, eu dou 1, 2 ou 3 aulas lá via a live, como você assistiu algumas minhas, Natan. Sim. Então, todos os meses a gente está lá dando aulas para proprietários, balconistas, farmacêuticos. A resposta a Renata. Renata, não é obrigatório você entregar ou dispensar o produto que lhe dá prejuízo no farmácia popular. Resposta crua e dura. Você não tem penalização. Você tem 2 aspectos a raciocinar sobre isso. Qual é a consequência de você recusar? Primeiro, a sua drogaria pode chatear a pessoa, essa atitude sua pode chatear a pessoa, e a pessoa pode ligar por 136 e fazer uma denúncia por insatisfação. Sim. E aí a sua drogaria pode vir a ser auditada por quaisquer outros motivos, não necessariamente fraude. E pode a partir daí, encontrar algum erro que significa fraude. Então você tem que ponderar esse assunto. A segunda parte é até que ponto o prejuízo não pode ser convertido numa imagem positiva. Então, você tem 2 caminhos. Você pode ter à vontade o caminho que você quiser. Então, a única provocação que eu faço, Renata, eu não tenho resposta pronta, eu tenho indicativos de caminhos. Ou você vai para a insatisfação daquele cliente e saber que ele vai propagar negativamente a sua loja, e pode até ter um problema de auditoria, mas você não é obrigado a entregar. Ou vai para o outro caminho de entender que aquele paciente pode vir a gerar lucro, ou pode vir... Agora. Ficou mudo, mas voltou. Tá bom. Pode vir a gerar lucro, não naquele momento, e em outro momento. Se a sua loja tem capacidade de aguentar isso, faça. Se a sua loja não tem capacidade ou não quer ter esse tipo de raciocínio, não faça. O importante é, na legislação, não é obrigado a dispensar medicamento ou entregar o produto, que hoje é fraude apenas, quando você não quer entregar aquela marca por quaisquer motivos que sejam, entre eles a questão de financeiro. Não, perfeito. Teve uma outra pergunta aqui que é exatamente bem parecida com essa, só que utilizando no termo de anticoncepcionais. Podemos nos opor a entregar os anticoncepcionais gratuitos por termos prejuízo neles? Foi exatamente o que você respondeu. Eu tenho uma observação em relação a anticoncepcional. Pessoal, anticoncepcional injetável. O século XXI, o Norantina, enfim, o século XXI não dá para fazer, porque não é injetável. Mas a Mesigina, o Enantato, o Depo-Provera também, agora é gratuito. Mas onde é que está dizendo que você não pode cobrar o serviço de aplicação?
Ora, se antes você cobrava 25 e agora passou para R$ 13, que tem um caso desse, a cobra R$ 15 a aplicação, não é proibido. Você pode vender serviço. Claro. Por que não pode? Não vai cobrar aplicação? Tá bom, cobra consulta farmacêutica. E agora? Qual é a desculpa? Para não interar a lucratividade que a farmácia popular deixou de ter para alguns produtos. Então, essa é a dica de ouro para quem não está pensando em prejuízo. Você pode cobrar, por exemplo, o que entrou agora, no alendronato, que agora é gratuito. No alendronato, que deixou de ser com pagamento e passou a ser gratuito, não tem como você inteirar uma aplicação. Mas tem como você gerar alguma coisa via consultório farmacêutico. Ou não tem? Isso está tão em alta, né, Herbert? É claro. Esses novos serviços, né, dentro das drogarias. Então, eu vejo isso como uma porta para outros serviços. Né? Não tirando o mérito do farmácia popular, mas esses novos serviços podem se agregar, sim, claro, dentro do serviço do farmácia popular. Eu acho muito interessante isso. Eu tô fazem 22 dias que começou esse novo momento, né? Sim. Então, tudo é muito novo. Claro, 20 dias, né? 22 dias hoje. Cara, tudo você tem que fazer dentro da lei. Primeiro ponto. Não pode fazer nada ao jeitinho brasileiro. Exato. Ao lado da lei. A consulta farmacêutica, você pode cobrar 10 centavos. Onde é que está dizendo que tem valor mínimo? Salvo se houver um valor mínimo na legislação que eu desconheça. Você pode vender a 10 centavos, a R$1, a R$10, a R$1.000. Depende se o cliente quiser pagar, né? Exatamente. Tá? Agora, no cupom do Farmácia Popular, não pode haver um serviço agregado para poder. Você não pode cobrar R$25 quando o governo só paga 13. Simplesmente a operação nem acontece. Agora, você pode emitir um segundo cupom com aplicação da injeção. Eu sempre comento com as drogarias, Herbert, assim, às vezes elas me perguntam assim, Natan, eu posso fazer tudo num cupom só? E aí eu sempre tenho essa orientação para a drogaria, exatamente, olha, faz a venda do farmácia popular, ou seja, de qualquer outro PBM, Herbert, portal da drogaria, funcional ou farma, faz separado e depois faz uma outra venda, né? Faz um outro cupom. É exatamente por conta do que você comentou. Porque se esse cliente compra com ele hoje e no cupom tenha esse agregado, e no futuro próximo, caso aconteça de alguma auditoria, perde talvez o programa por conta de uma falha que ele não sabia, né? A importância do caixa ter informação. Então, a eventualidade que você comentou agora de separar as vendas, em alguns sistemas é obrigatório, até porque não consegue fazer junto. Mas nos que fazem junto, eu também considero fazer separado. Porque uma coisa, outra coisa. Tudo depende do treinamento, da capacitação do balconista. Algumas pessoas perguntam, putz, mas dá muito trabalho farmácia popular. Para que eu quero ter essa porcaria? Aí eu simplesmente respondo. Perdi sua voz, Herbert, não estou te ouvindo. Agora voltou. Ele está ligando direto, desculpa. Sem problemas. Enfim, eu sempre digo, se você acha, em primeiro lugar, que o farmácia popular é uma porcaria, ceda sua vaga. Simples assim. Para de reclamar. Eu sou muito curto e grosso quando alguém fica só olhando o copo meio vazio. Eu não tenho muita paciência. Nunca tive. Não é porque eu estou agora com 53 anos que eu vou ficar paciente. Cara, é simples. Ceda sua vaga. Vai ter um monte de farmácia querendo. Simples assim.
Então, você tem que buscar estratégia, treinamento, capacitação e ter calma em atender paciente. Antigamente eu brincava, é mais fácil vender pão em padaria do que vender remédio. Não, não é. A vigilância sanitária está em cima da padaria mais do que em cima da farmácia. Então, vender pão em padaria não é mais fácil que vender remédio. É só diferente. Sim. A injeção de paciência da vigilância com o condutor de ar, de renovação de ar da padaria, é muito, mas muito mais regulada do que a da drogaria. A da drogaria exige um ar-condicionado em alguns lugares. Sim. E outros nem tanto. Então, é aquela história, né? A geladeira do vizinho é sempre mais cheia que a nossa, né? E não é não, cara. Não é não. O ponto é, tem que treinar, tem que capacitar. E não adianta ter um treinamento daqui a 3 anos. Acho que eu vou chamar a Infopop de novo para treinar. Não é assim que funciona. Tem que ter treinamento contínuo. O prejuízo está tendo todo dia. Exato. Hoje é quinta-feira. Na terça-feira, eu recebi uma auditoria de um dos clientes nossos para avaliar seis autorizações. Sim. Foi avaliada e essas 6 estavam gritantes. Tinha acontecido 6 vendas na segunda, sábado e domingo. Das 6, 4 tinham problema. O flash, na hora de tirar a foto da identidade, da CNH, comeu metade da assinatura do paciente, o documento é inválido. Outro, o cliente assinou a rúbrica, mas na CNH tem um barulhinho aí, bem forte. Foi só o alarme. Olha lá. Tá. É ao vivo, né? Então, é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Faustão que eu digo. Então, o outro estava a rubrica e o documento estava assinado por extenso e simplesmente uma lá não tinha assinatura. 2 não tinham assinatura. De 6, 2 não tinham assinatura. Sim. Então, a operação está acontecendo e você está tendo prejuízo por falta de treinamento. 20 minutos de treinamento com a equipe dessa drogaria que aconteceu na terça-feira, resolveu tudo. Simples, 20 minutos. O pessoal da drogaria foi super receptivo, queriam acertar. O legal foi isso. Eles queriam acertar. Mas sabiam que não sabiam. E isso é importante, o que você comentou em relação ao treinamento. O pessoal da minha equipe aqui tem mandado para mim algumas perguntas. E como você citou o treinamento, eu vou citar essa pergunta que é do Rodrigo Borborema. Gostaria de até mandar um abraço para o Rodrigo aí. Bom, o paciente precisa de uma declaração do médico dizendo que ele não pode ir à drogaria para poder ter um procurador e pegar o medicamento para ele. Acho que resumindo aqui, seria, o paciente ele precisa, né, de uma declaração do médico dizendo que ele não pode ir até a drogaria, certo? Isso tá. Não precisa, cara. Não precisa, Rodrigo. Basta ele tomar a decisão de fazer uma procuração de próprio punho, inclusive, pode ser, só que ela tem que ser com uma firma reconhecida em cartório, tá? Basta de próprio punho, vai lá, pega um papelzinho, escreve, manda aí no cartório, reconhece a firma da assinatura, que o cartório vai dizer que o João é João. Sim. E leva aquela procuração até a drogaria e pega o remédio. Simples. Não precisa envolver o médico nessa operação. É bem mais tranquilo. Perfeito. E tem uma outra pergunta aqui, eu gostei também, porque se trata das insulinas, né? Certo. Então, assim, e a insulina, o que vocês sugerem? Os valores não cobrem o custo. Se eu não me engano, foi Farmácia Central que fez essa pergunta aqui no nosso chat. Tá. Vamos lá.
Vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V da resposta que eu dei à Renata, tá? O custo da insulina, boa parte das vezes, empata e o lucro é muito próximo do custo, tá? A questão é consultório farmacêutico, a questão é estratégia para melhorar a imagem da drogaria. Sim. Eu sugeri essa drogaria de terça-feira sobre esse assunto de rentabilidade. Troque o desconto do Farmácia Popular por like na rede social. Ou siga Sim, a página, né? isso. É trocar, é isso que eu estou Sim. falando. Ô, Natan, você vai receber a insulina que eu vou entregar no Farmácia Popular, mas dá prejuízo para a farmácia. Bora fazer uma coisa? Isso no balcão. Curta a Sim. página da farmácia central. Faça uma publi aqui, ó, estou recebendo, tal. O balconista tem que ser omnichannel. O balconista tem que entrar na vibe e chamar o cliente para ele. Isso é trabalhar a imagem da farmácia. Troque. Fala, ó, vou te dar a insulina, vou te dar o anticoncepcional, que a Renata citou há pouco. Mas, bora fazer um videozinho aqui para a rede social? Posso pegar o seu testemunho e depois publicar? Ora, ele está ganhando um desconto. Faz sentido ele te dar alguma coisa. Mas como é que vai pedir? Estratégias. Como pedir, a ideia que eu estou falando, eu já faço, eu compartilho essa ideia com vários clientes em Infopop. E dá certo. Todo mundo pode usar a partir de agora. Inclusive lá na farmácia central. Inclusive a Renata. Enfim, todos. A questão, pessoal, é como você vai abordar. Quais são as consequências dessa abordagem? E é aí que eu grifo de novo a informação, capacitação, treinamento constante. E a Infopop sabe os detalhezinhos, porque já experimentou, já acertou, já errou pra caramba. Então a gente já sabe o caminho, o menor caminho para minimizar qualquer probleminha e acelerar a lucratividade. A pessoa que está no balcão, Herbert, igual você comentou, ela está no balcão e às vezes ela não sabe nem do que se trata aquele produto que esse cliente está pegando. Eu sempre falo com os nossos clientes, olha, entenda a doença para você agregar alguma coisa ali naquela venda, até mesmo agregar informação, Herbert. Sabe? Não precisa ser produto em si, pode ser informação. Né? Às vezes a pessoa não sabe o que ela pode e o que ela não pode, né? Em relação a determinado produto. E quando você ganha a confiança, o balconista ganha a confiança do cliente, eu imagino que se o balconista ganhar minha confiança, de certa forma eu vou virar, por exemplo, Herbert, eu comprei com você, você ganhou minha confiança, eu vou virar, Herbert, o meu filho está passando mal. Cara, o que eu preciso dar para ele? Ele está com dor de garganta, acaba ganhando a confiança e você se torna um cuidador. Porque ele foi na farmácia, pegou o produto e através desse produto que sanou uma doença talvez dele ou da esposa, vai ajudar agora a mãe, a filha, enfim, entre outros, né? E assim, claro, pode ficar à vontade. Não, mas só corroborando o que você falou, e eu lembrei de uma ideia que sempre acontece. A insulina, que o pessoal da farmácia central citou. Pensando no assunto paciente, que depois chega lá, chama o meu filho e tal. Tem que entender da doença mesmo. Ora, a insulina serve para quê? Para diabetes. Quais são os problemas que acometem o diabético? Um problema corriqueiro, infelizmente, é comum, que é rachadura nos pés. A rachadura nos pés é causada principalmente por falta de entendimento do atrito. Eu trabalhei 12 anos na indústria farmacêutica, tá? Por isso eu conheço o assunto. E a pessoa diabética começa a perder a sensibilidade. Como ela perde a sensibilidade das extremidades, vai rachando, porque ela não vai percebendo, vai sentindo. É por esse motivo que tem que
quem é diabético tem que ter um cuidado especial de passar um cremezinho nas extremidades, principalmente nos pés. Sim. O cara vai comprar uma insulina e você sabe que a insulina, a lucratividade é muito apertada, você já sabendo que insulina é para diabético e sabendo que diabético precisa, pode até não saber, ele pode até não saber, mas ele precisa de uma atenção às extremidades através de uma pomadinha, um cremezinho, oferece a ele, ó, tá aqui um cremezinho para você passar nas suas extremidades e faz a venda que não é casada, é a venda inteligente. Porque venda é quando você vende, quando o cliente chega para comprar uma coisa que ele já quer comprar, isso não é venda. É um atendimento à necessidade do cliente. Venda é ele querer comprar uma insulina e sair de lá com hidratante para a mão, cremezinho para os pés, cortador de unha na mão, pinça, brinco para o filho. Isso é venda. Shampoo, sabonete, protetor solar para careca. Isso é venda. Atendimento à necessidade espontânea do cliente não é venda. Não pensa nisso. Você só está atendendo. Você é uma maquininha. Exato. Agora, a partir do momento que você entende que o farmácia popular é uma alavanca para que aconteça a venda. Te ligou novamente. Ah, fica à vontade, meu irmão. Uma folga aí. Resumindo, é sair do passivo e ir para o ativo, né, Herbert? Sim, sim. Ó, tem uma, assim, as perguntas aqui, o pessoal tem gostado, ó, pessoal. E você que ainda não anotou essas dicas aí, você está perdendo tempo, viu? O Herbert tem passado aqui para a gente algumas dicas que, de certa forma, a gente tem que levar para a vida e para a vida, assim, completa, né? Tem uma pergunta aqui da Melina. Quando o paciente não assina, pode ser digital? A assinatura seria digital? Eu acho que é isso que eu compreendi na pergunta. Deve ser, deve estar querendo falar a impressão digital, Ah, provavelmente. perfeito. Se o paciente não assina mais, isso é um caso que acontece sempre. Se ele Sim. não assina mais, por exemplo, está lá João da Silva, e está escrito, rabiscado lá na assinatura, João da Silva. E ele passou a idade e agora não consegue mais assinar. E aí tem que colocar o dedão, a impressão digital. Não é permitido isso. Pelo seguinte, a assinatura que tem que estar no documento vinculado tem que ser idêntica ao documento apresentado. Se está lá escrito, assinado João da Silva, tem que estar escrito João da Silva. Perfeito. Se aquele paciente não consegue mais assinar, a lei brasileira diz que tem que procurar o departamento do Estado e emitir uma segunda via, uma nova identidade, agora com a impressão digital, porque ele não consegue mais assinar. Não pode estar escrito, assinado, e no documento apresentado e a impressão digital. Isso é clássico de fraude, porque aquela impressão digital pode ser qualquer uma. E o auditor está preparadíssimo para ferrar a farmácia quando isso acontece. Não tem outro nome não, tá? É ferrar. Utilizando até mesmo em relação à assinatura e tudo mais, tem uma pergunta aqui, a drogaria menor preço. Quando é criança, é a mesma, possui CPF. Passa no CPF Perfeito. Da criança ou é no da mãe que assina? Ou passa no CPF da mãe? Qual é o nome da drogaria? Drogaria menor preço. Drogaria menor preço. Gostei do nome. O que consta na portaria é que a dispensação deve ser aviada em nome dos responsáveis, de um dos responsáveis, até que seja emitido o CPF da criança. Perfeito. Não existe um tempo na portaria que determine que uma será liberado, duas serão liberadas e por 90 dias não existe. Então, na legislação, desde o início,
está assim. Então, a drogaria tem que entender qual é o momento. Porque, por exemplo, uma pessoa de 17 anos é criança, aos olhos da lei. Sim. Ela só deixa de ser criança a partir dos 18 anos completos de idade. Até os 17 anos e meio é criança. É o que está na lei, tá? Perfeito. Concorde ou não, mas é o que está na lei. Então, depende. Se for uma criança de 1 ano, tem que ser nos pais, mesmo tendo CPF. Se for uma criança de 12 anos, como eu tenho uma filha chamada Bianca Freire, tem 12 anos. Já tem CPF desde que nasceu, já tirou até, agora em janeiro, tirou o RG aqui em São Paulo. Sim. Então, tem documentação. Então, depende de cada situação. Eu sugiro sempre ter esse bom senso, que se for criança que consegue assinar, já tiver documento. Perfeito. Acho que tem uma outra pergunta aqui também, Herbert. O pessoal tem enviado para mim aqui. Esse é o Rafael Tostes Costa. Né? No caso, só conseguimos passar o valor de gratuidade para os beneficiários do Bolsa Família? Como sabemos disso? Acho que isso foi até comentado aqui. Eu gostaria, Herbert, que você reforçasse sobre isso também. A gente respondeu o Rafael. Rafael, o governo fez uma pegadinha. Ele não publicou, não é transparente em relação a isso. Você não tem como saber, antes de fazer a autorização, qual é o valor, porque tem um preço. O Rafael, o João é Bolsa Família e o José não é. Você não tem acesso a essa informação. Aí se a pessoa, mas o José fala, eu sou do Bolsa Família, eu tenho Bolsa Família. Ele podia ter até mês passado, e esse mês ele foi cortado. Então, hoje, ele não tem mais. Ele até imagina que seja. Percebe? Sim. Então, é muito situacional e o governo fez uma bola fora gigantesca nesse assunto. É muito novo ainda, né? Igual eu tinha comentado aqui na live, os softwares estão borbulhando aí para tentar fazer com que ajuste certinho, né? Sim, e não é nada transparente. A minha empresa é uma software house. Então, é zero transparência. É na tentativa e acerto. Tentativa, erra, acerta. Não existe documentação, não existe comunicação, não existe. É uma bagunça completa esse departamento atualmente. Respondido, Rafael. O Rafael agradeceu aí, tá vendo? Isso é importante, hein? Eu tirei o óculos, viu? Quando eu faço live ou entrevistas, eu tiro o óculos porque o meu óculos é para perto só. Sem problema. Eu tiro o óculos para ficar à vontade, para você ficar à vontade de ler. Ó, tem mais 2 perguntas aqui. Eu vou fazer com uma pergunta só, mas o nome é Ari Bioquímica. Não pode pegar similar pelo governo? Não podemos passar similares pelo governo? Excelente pergunta, Ari. E você, Ari, me dá a oportunidade de ajudar todas as pessoas que estão ouvindo isso aqui. O governo federal, isso não é de agora, não é desse novo governo, é desde o início, o Ministério da Saúde não reconhece a lei da intercambiabilidade. E isso faz com que não possa passar similar na farmácia popular. Por exemplo, esses casos que eu acabei de falar da terça-feira agora, tinha uma prescrição lá de Zart, medicamento Zart, Z-A-R-T, losartana. Na prescrição estava losartana e embaixo sugestões. Aí colocou 3 marcas. Uma coisa é prescrição, outra coisa é sugestão. Exato. Tá errado. O médico errou, porque o médico ou prescrevia Zart ou prescrevia losartana. Ele prescreveu losartana. Então, ele tem que ser dispensado o genérico ou referência. Que o Zart não é referência. Ele é
ele é propagado na indústria farmacêutica, ele é prescrito, quando é prescrito, ele é isoladamente, não nesse caso, mas ele é similar, ele é cópia. Ah, mas Eurofarma. Eu trabalhei 6 maravilhosos anos na Eurofarma. Zart é da Eurofarma. Posso estar enganado, mas eu acredito que seja. Cara, é similar. Ah, existe um debate grande se o governo, se o Ministério da Saúde deveria reconhecer ou não, porque até hoje não reconhece. E as auditorias ferram o proprietário de drogaria na questão do similar. Um similar muito, muito errado, que gera muita coisa errada. ARA 2. O ARA 2 não é referência, mas se pegar a lei da intercambiabilidade, a resolução da intercambiabilidade, lá de 2015, o ARA 2 está lá como referência. Mas o Ministério da Saúde não reconhece ele como referência, como similar intercambiável. Sim. E aí? Então, dica, só venda genérico. Quando vier losartana, só é genérico. Não troca por similar. Agora, se vier Zart, não pode entregar genérico. Olha que doido. O pessoal está até comentando aqui, por exemplo, do Aerodine, né? Se o médico colocar o Aerodine aí, pode, só um exemplo. O ciclo 21 não é similar. É similar. Aqui do pessoal, né? Ciclo 21 é similar. Se Nordeste, o médico colocar Aeroline, só pode ele ou o genérico, né? Isso. Se colocar ciclo 21, aí tem que ser o ciclo 21. Não pode, se ele tiver genérico, eu acredito que não tenha, não pode entregar o genérico. Mas se vier o Nordeste, se eu não me engano, é o referência do ciclo. Posso estar enganado. Se eu tiver, por favor, me perdoem. Então, se vier o referência, não pode trocar pelo similar. Simples assim. Simvastatina é um caso muito clássico. Está lá escrito Simvastatina. Aí na farmácia tem o Simvasmax, tem o Simvastamed, o Simvastacor. Isso tudo pode até ter receita médica deles. Naquela receita está escrito Simvastatina. Não pode entregar Simvastacor, Simvastamed, Simvascor. Não pode. Não, isso gera uma devolução devolução de dinheiro recebido, correção monetária e multa. E, com certeza, gera descredenciamento e processo na Polícia Federal. No Ministério Público Federal. Pode não dar nada, mas no mínimo gera dor de cabeça. Não, são dicas valiosas aí, e dor de cabeça a gente não quer, né? Porque vai tirar a sua atenção, a dor de cabeça. Exato. Justiça, você pode até ganhar, pode até não gerar custo nenhum, mas só o tempo que você se dedicou para sair do seu dia a dia já te atrapalhou, já fez você perder tempo. Exato. Tem uma pergunta interessante aqui, que é um tema até mesmo dentro do farmácia popular, que é em relação às documentações, né? Em relação às documentações, são as mesmas, né, na parte de credenciamento, mas o Ventura Pharma perguntou se eu salvo os documentos na nuvem. Precisa guardar as cópias físicas? E aí você pode entrar comentando sobre aquela alteração que teve em relação à quantidade do tempo, né, que você tem que guardar as informações. Isso. Bom, Ventura Pharma, né? Você falou? Deixa eu voltar aqui. Ventura Pharma, isso mesmo. Tá. Então, que bom que você está guardando na nuvem. Eu espero que você seja um cliente Inforpop, porque nós temos um serviço chamado Guarda a Receita, que é o único que possibilita a guarda de 15 anos dos seus documentos na nuvem. Parando de fazer jabá, que eu não resisto, eu tenho que fazer. A guarda tem que ser em duas formas, física e digital. É o que está na portaria. Simples assim. Agora, há um ano e pouquinho, desde outubro de 21,
isso, outubro de 2021, o governo federal mudou de 5 para 10 anos a guarda dos documentos. Isso faz com que você tenha que dobrar ou triplicar o cuidado que você guarda os seus documentos. Não vai guardar isso em pendrive ou no Google Drive ou no OneDrive da Microsoft. Enfim, não faça isso. É uma bobagem. Por exemplo, o governo exige, de maneira agora, né, de um ano para cá, exige que você envie por e-mail detalhadamente o número, a sequência por número de autorização, tá? Tem que ser uma autorização na sequência de autorizações com os documentos de cada autorização em um grupo de arquivos. Se você fez 20 autorizações no dia que ele solicitou, você tem que mandar 20 arquivos. É uma exigência e tem uma sequência. Para isso, a Infopop fez, através do Guarda da Receita, uma emissão de um relatório com capa de relatório, com todas as informações de número de autorização, nome do CPE, da farmácia, CNPJ. Cada folha é uma impressão única. Então, tem que ter muito cuidado na guarda das documentações, física e digital. E na digital, tem que ter um serviço robusto. Por exemplo, o Guarda Receita, Natan, é o único, como eu falei, que guarda por 15 anos, mesmo que não seja mais cliente de Infopop, tá? Perfeito. Se quiser fazer outra coisa, a gente vai guardar por 15 anos. Não é problema. Mas tem uma questão, é o único que tem aplicativo para iOS e Android para facilitar a digitalização. E, principalmente, o Guarda a Receita possibilita, de maneira exclusiva, a geolocalização dos pacientes. A gente tem um mapinha que você vai poder olhar o endereço e entender como é na sua cidade o posicionamento no mapa, ao vivo, como é, onde estão os seus pacientes. E aí vai gerar possibilidade de estratégia de melhoria da gestão do farmácia popular. Tanto é que o Guarda-Receita a gente considera um sistema de gestão do farmácia popular. Tá? Perfeito. Só para finalizar esse jabazinho, Natan, a Infopop é focada não é em regulação, não é em documento. Isso é meio. O nosso objetivo é traduzir as coisas chatas de regulatório em coisas do dia a dia. Como eu falei, pensa no paciente diabético, o que é que ele pode levar a mais? Eu não estou preocupado com documentação. Documentação, aguarda, é um meio para atingir o objetivo, que é ganhar dinheiro, ter Exato. lucro. Tá? O Guarda Receita também, a gente lançou a versão ontem, 3.0, a gente tem até a guarda de documentos, nota fiscal eletrônica. E pode ser até nota fiscal eletrônica, que não tem nada a ver com farmácia popular, a gente aceita tudo. Tá? Então, até isso, e não é exclusiva, nenhum outro sistema de farmácia popular tem isso. Tá? Então, o grande ponto é, pensa na documentação, guarda físico, guarda digital, mas pensa no treinamento, na capacitação para poder cada uma das pessoas saberem as regras e serem lembradas frequentemente sobre como ganhar dinheiro no farmácia popular. Perfeito. Assim, eu acho que a grande dúvida do pessoal ainda continua sendo em relação à prescrição. O pessoal tem um certo medo em relação à receita e não tira o mérito, né? Sim. Porque você precisa guardar. Se você precisa guardar físico e digitalizado, você precisa ter com todas as informações, com o carimbo certinho, com a assinatura perfeita, né? Tanto que aqui a Ari mesmo perguntou, e o médico solicitando similar? Eu acredito, Herbert, se eu estiver errado, pode me corrigir. O médico ele não tem que solicitar, ele tem que prescrever o produto, correto? Perfeito, perfeito. O médico, quem manda na receita é o médico, não é o paciente nem a farmácia. A farmácia dispensa. O paciente, ele recebe, ele
não pode falar, está escrito 1, eu quero receber o 2. O paciente não pode. Só quem pode alterar a receita médica é o médico, tá? Perfeito. Então, o ponto é, se o médico, nessa receita que eu citei, estava lá escrito losartana, e embaixo tá sugestões. Zart, tinha mais 2 lá. Eram 3 sugestões. Então, uma coisa é prescrever, está prescrito losartana, e está sugerido 3 produtos. Ele não prescreveu os 3 produtos, senão estava ao contrário. Exato. Entende? Então, prescrição é prescrição. Não tem muito que abrir possibilidades. É só isso. Quanto mais simples for o entendimento do farmácia popular, menos erro é possível de acontecer. Aproveitando o gancho aqui, o Rafael fez uma pergunta. Trabalho com uma outra empresa, faz o mesmo arquivamento em nuvem e a mesma informou que não é necessário guardar a física, se o mesmo estiver digitalizado. Procede essa informação, Herbert? Não, essa é outra empresa, eu sei qual é, e faz um desserviço à farmácia popular. A orientação está escrita na portaria. Existe uma obviedade que toma conta do mercado há muitos anos, dizendo, ora, se eu digitalizo, é claro que, quando for necessário, eu imprimo e envio para o Ministério. Faz todo sentido. Economiza a árvore, blá, 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 blá. O fato é que está escrito na portaria, são 2 vias, uma digital e uma física. Você está escrito lá, né? Está escrito no artigo 22. E a loja, e agora? A drogaria assinou, né? Assinou, reconhecendo... Termo, reconheceu tudo. Isso, o RTA. Então, é só ler o artigo 22. Peça para essa outra empresa aprender a ler e ler o artigo 22. É que eles esqueceram, estão desatualizados. Talvez é muita coisa também, né, Herbert? É muito artigo para ler. Não é isso não. É porque a lógica de venda dessa outra empresa é para economizar papel e aí fazer sentido o que paga a essa outra empresa. É só Perfeito. Isso. É só uma argumentação de venda que é um desserviço ao proprietário de farmácia. Perfeito. O pessoal do meu marketing já mandou aqui para mim. Uhum. Já tem 1 hora que a gente está conversando aqui, cara. E que assunto tão bacana, né? Parece que o tempo já passou e assim... o tempo não passa, pula. Pula, né? Em relação à última pergunta aqui, que eu gostaria, até anotei algumas aqui, em relação a esses credenciamentos, né? Está previsto para outras cidades também? Você tem alguma notícia, algo assim do tipo? Só para a gente finalizar aqui. Tem informações oficiais e extraoficiais. A informação oficial é o que está na portaria, perfeito? O que está na portaria dizendo que até 90 dias vai ser observado. E extraoficial é o pronunciamento da própria ministra quando lançou o novo Farmácia Popular, a ministra da Saúde, dizendo que acontecerão novas fases de outras cidades e também inclusão de novos produtos para a saúde masculina. Palavras dela, está gravado, está lá no YouTube, é só procurar. Eu estava lá assistindo ao vivo, então está tudo gravado, certo? Então, é extraoficial, mas saiu da boca da própria ministra da Saúde. Eu quero acreditar que ela esteja falando a verdade, né? Então, não é o Herbert que está espalhando. Não é fake news, né? Nessa época de fake news. Não é fake news. É só assistir o vídeo do YouTube do pronunciamento no dia do lançamento. Ela mesma falando que vai haver a inclusão de novos, em especial para a saúde masculina. Perfeito. A PA, eu acho que o nome dela é só uma sigla aqui, em relação aos valores repassados. Eu imagino que a pergunta seja em relação aos valores vão continuar sendo repassados. E eu tenho uma dúvida pessoal, Herbert, que assim, já ouvi várias vezes em relação ao pagamento. Por exemplo, quanto tempo o governo pode atrasar para fazer o pagamento? Isso é uma regra? É algo prescrito?
Assim, responde isso para mim, por gentileza. Vamos lá. O governo não atrasa. Pelo seguinte, na legislação não está dizendo o dia que ele vai pagar. Na legislação tem um indicativo que até o final do mês posterior vai haver o pagamento. Não tem Perfeito. Na legislação, que sempre teve farmácia popular, nunca teve uma data. Dia 30 do mês posterior. Não tem. Então é um indicativo apenas. Isso é infelicidade, tá? Perfeito. E uma felicidade, por exemplo, que hoje, dia 29, o governo pagou o do mês passado. Exato. Tá? Pagou mesmo. Eu recebi os comentários aqui. A gente está no mesmo grupo, né, Herbert? O dinheiro já está na conta, né? Se a drogaria ainda não recebeu, qual que é a sua opção para ela aí, hein? Exatamente. Então, o farmácia popular, ele normalmente paga no final do mês posterior. Em algumas situações de bagunça administrativa, teve pagamento de 20, 30 dias depois, e outras também de bagunça de 15 dias de antecedência, se considerarmos o último dia do mês posterior ao da venda. Perfeito. Então, teve mês de pagar dia 10, apenas com 10 dias, teve mês de pagar com 50 dias. Tá? Nas bagunças administrativas, em especial na época do impeachment da ex-presidente da República, então foi uma bagunça administrativa por motivos óbvios. Na época da pandemia teve algumas situações, também por motivos óbvios. Teve alguns desvios nesse momento, mas coisas muito pontuais. Perfeito. Ó, o Jordano já até mandou aqui parabéns. Jordano, obrigado. Pelo comentário. E assim, poxa, já é 8h06. Se a gente continuasse aqui a noite inteira, né? Cara, eu tô com água aqui, eu tô de boa. Mas eu gostaria de te agradecer muito, não quero estender. Já quero deixar eu tô sozinho aqui na minha sala, então tá de boa. Quero deixar um gostinho de quero mais pro pessoal aí também. Eu acredito que, assim, essa é a nossa primeira live aqui na página, com um assunto tão importante, né? E, poxa, trazer você um amigo aqui para responder todas essas perguntas. A primeira live do portal? Exato, do Instagram do Portal do PBM é a primeira live. Cara, que honra! Então, poxa, não foi difícil escolher o assunto, porque está em alta, né? Poxa, na hora já veio na mente aí você, que é tão especialista nesse ramo de farmácia popular. Poxa, só vai chegando pergunta aqui para mim. A última, para a gente finalizar. Os valores dos medicamentos pagos pelo governo ainda vai ter reajuste? Essa é a última pergunta. Se os medicamentos de fato vão ter reajuste, né? Vamos lá. E uma das mais complexas chegou por último. A questão é a seguinte: a resposta é ruim, mas não confunda o portador da resposta com o provocador do problema. O farmácia popular, ele enxerga todas as notas fiscais de entrada. Sim, a resposta é não vai ter reajuste por enquanto. E o porquê? O farmácia popular tem autorização de todas as drogarias, desde 2012, a enxergar todas as notas fiscais de entrada eletrônica. Ou seja, eles sabem tudo, o valor de todas as compras. E o governo brasileiro estabelece um valor mediante a compra. Ora, se alguém lembrar que em 2018, em janeiro, dia 28 de janeiro de 2018, o governo publicou uma redução fortíssima nos valores do farmácia popular. Porque, por exemplo, a losartana, o valor que era 30 centavos por comprimido, dava caixa com R$9. Perfeito. A indústria farmacêutica estava vendendo tanto a losartana que era na faixa de R$3, R$2, R$4 a marca, o genérico. Teve genérico vendendo a 67 centavos a caixa. O que aconteceu? O governo federal entendeu, viu que o preço da concorrência, a concorrência aumentou, o preço caiu e foi lá e baixou de 30 centavos para 15 a losartana. E aí, ao invés da caixa virar
ter um pagamento de R$ 9, passou a ser R$ 4,50. Então, essas readequações dependem do mercado. Aí fala, mas a minha farmácia compra a um preço absurdamente próximo ao que é pago pelo governo. Mas a Drogasil não. A São Paulo não. A Pague Menos não. Que o grupo da Abrafarma representa metade, 54% das vendas do Brasil é um grupo de 30 empresas. 80 bilhões de reais está no grupo de 30 empresas. Metade do faturamento. É claro que a indústria farmacêutica rasga desconto para eles. E para as pequenininhas, quando eu digo pequena, eu estou falando de farmácia com 5, 10, 20 farmácias, é pequena para o governo. O governo enxerga a média de cada princípio ativo e estabelece um lucro possível e aí paga a drogaria. Perfeito. E, infelizmente, o governo principalmente o governo atual, não é sensível ao empresariado. Todos sabem disso. Então, ele já falou várias vezes, esse valor que vocês estão recebendo está bom demais, com provas de valores de nota fiscal de entrada. O problema é que esses valores de nota fiscal de entrada é a média do Brasil. Perfeito. Então, respondido. As grandes jogam o preço da média lá para baixo. As pequenininhas aumenta. O problema é que as pequenas são sensíveis, os grandes já ganham bastante e continuam ganhando bastante. Aí, essa resposta foi perfeita. E tem um comentário aqui da Farmácia Descontão, Igaraçu. Gostaria de me cadastrar no Farmácia Popular. Minha cidade não saiu na relação. Há possibilidade, isso o Herbert já tinha comentado para a gente, né? Estabeleceu-se, o governo estabeleceu as cidades aí que são consideradas como baixa renda, né, Herbert, em extrema pobreza. E o caso, infelizmente, a drogaria ainda, que a cidade dela não faz parte, né, tem que aguardar mesmo para os novos capítulos, né, daqui para frente, né, Herbert? E Igaraçu eu conheço muito bem, morei 30 anos na região Nordeste. É uma cidade pujante, extremamente comercial, mas como é o nome da pessoa? Farmácia Igaraçu, perdão, Farmácia Descontão Igaraçu. Tá. Então, a farmácia, quem está escrevendo aí da Farmácia Descontão Igaraçu, o governo já disse que vai ter outras fases para outras cidades. Então, é se preparar para essas novas fases. O importante é você ter uma assessoria, é você ter uma consultoria permanente para esse tipo de preparação. A Infopop possibilita. A gente não cobra nada, tá? A gente não cobra credenciamento. Pelo amor de Deus, não caiam nesse golpe de pagar por credenciamento. Nós fazemos de maneira gratuita para quem é cliente Infopop. Então, se o nosso serviço custa R$1, a pessoa não vai pagar 2 porque vai ter um credenciamento. Para quem é credenciado e para quem não é credenciado, o valor é o mesmo. Não cobra nada a mais. Então, não vai pagar R$200, R$100, 500 conto. Não caia nisso aí, porque você pode até pagar pouquinho para quem não entende de farmácia popular. Esse é o ponto. Fala assim, eu vou pagar R$500 ali. Tá caro. Exato. Tá muito. R$500. Pensando que tá barato, tá caro. Porque a outra pessoa não tem experiência. Vai fazer teste com você. Olha que legal. Você não paga para ser teste, cobaia. Não faça isso. Não caia nessa esparrela de economizar uma coisa que é fundamental e é estratégica para a sua drogaria. Caso você tome a decisão de economizar, arque com as consequências. Verdade. E tem muita gente que acaba aproveitando, né, Herbert? É da Farmácia Descontão aí, Igaraçu, Lorival, que fez a pergunta. Lorival. Assim, Herbert, eu gostaria mesmo de agradecer vocês. Não vou estender mais, senão acaba que fica aí a noite toda, já são 8h14. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração, cara, o seu empenho que você tem da Inforpop. Toda a equipe Inforpop leva um abraço meu aqui da equipe do Portal do PBM. Agradeço a todos vocês mesmo. E assim,
A oportunidade que tiver, passando pro lado de cá, o escritório está aberto para você e para a equipe Inforpop. E eu quero deixar o pessoal com gostinho de quero mais nesses assuntos de farmácia. Eu sei onde você está sentado aí. Conhece o cenário aqui? Conhece o cenário. Mas assim, eu quero deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Então, outras lives, e gostaria já até mesmo de convocá-lo e a gente bater um outro papo aqui e trazer esse assunto tão importante aqui para o portal do PBM. E não esquecendo, pessoal, você ainda, caso não tenha PBM na sua farmácia, entre em contato conosco, eu fixei aqui o contato do portal do PBM. Entre em contato diretamente comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem, esse contato vocês falam diretamente comigo. E o Herbert da Inforpop, quem quiser segui-lo aí na página, tem a página pessoal, né, Herbert? Tem a página da Inforpop. Se você quiser, Herbert, pode colocar o telefone da Inforpop aí para o pessoal entrar em contato com você. Considerações finais, agradeço mesmo, viu? Beleza, obrigado. Parabéns, Natan, pela dedicação que você demonstra ao portal do PBM, a toda a equipe da Melhor Compra, do portal do PBM. Fico muito feliz de ter essa relação com vocês. Cara, é sensacional. Se me convidar, vou tomar cafezinho, vou comer um churrasquinho lá no restaurante que eu gostei bastante. Aquele ambiente é sensacional. É só me convidar que eu vou. O convite já está feito. E assim, obrigado mesmo. E que a gente possa sempre comunicar em relação à PBM, à farmácia popular. Agradeço a todo mundo que ficou até agora aí com a gente. Tem muita gente comentando aqui, colocando nos comentários que ficou muito bom. Obrigado pelas dicas, né? Isso faz com que a gente continue, né, Ebs, falando aí sobre farmácia popular, PBM, enfim, outros assuntos também relacionados ao mercado farma. Fica aqui um abraço a todo mundo. Obrigado, pessoal, e até mais, viu? Tchau, tchau. Tudo bom.